E aí galera, vamos comentar hoje sobre o segundo episódio da sexta temporada de The Walking Dead. Antes de começar definitivamente a comentar o episódio, vamos relembrar dois fatos que ocorreram no último episódio da quinta temporada. Um dos fatos foi que o Morgan se encontrou com dois Wolves. Na verdade, os dois Wolves o encontraram. Ele teve uma disputa com os dois, mas simplesmente ganhou, mas simplesmente deixou-os presos e mais nada, não os matou. Deixou-os simplesmente vivos. E um segundo fato, e tão importante quanto, o Aaron e o Daryl acharam um barracão com vários caminhões e descobriram que tinha um monte de zumbi lá dentro e tudo mais. E o Aaron perdeu a bolsa dele, que tinha fotos e possível localização de Alexandria. Muito bem, esses dois fatos vão se unir nesse episódio. Vamos lá, esse episódio ele tem um nome, na verdade são 3 letras, JSS. Já vamos dizer o porquê. Bom, nesse episódio, vários personagens tiveram focos. Porém, eu vou listar 3 que eu acho que foram bem marcantes e merecem maiores destaques. Bom, a primeira personagem não tão importante, mas ela é um pouquinho misteriosa nessa temporada, e na verdade a gente conheceu ela lá já nos últimos episódios da quinta temporada, é a Ynit. A Ynit é aquela mocinha que o Cal começa a ter um papo e tudo mais. Ela é um pouquinho misteriosa, a gente não sabe muito do passado dela, ela meio que sempre fica saindo de Alexandria, fica dando um rolê lá pra fora. Muito bem. Começa o episódio com um flashback dela. Ela, aparentemente, num carro com os pais, e vê os pais serem devorados por zumbis. Muito bem, a partir daí, ela teve que se virar sozinha no mundo apocalíptico até encontrar Alexandria. Nesse período até encontrar Alexandria, ela começou a escrever as iniciais JSS. Muito bem, não vou revelar ainda o que significa, porque aparece isso só no final do episódio. Muito bem. Nesse momento, até ela chegar a Alexandria, mostra simplesmente ela comendo uma tartaruga, ou um jabuti, é o que rola aí na internet. Comendo simplesmente, ela pegou e arrancou a cabeça e devorou a pobre da tartaruga. Muito bem, essa é uma cena que ocorre bem marcante, ela devorando mesmo, parecendo um canibal lá, e escrevendo as 3 iniciais com os ossos da tartaruga. Nem sei se a tartaruga tem tantos ossos assim ali em todo o seu corpo. Muito bem. Esse episódio quase que acontece paralelamente ao último episódio, na verdade é o primeiro episódio, né, dessa sexta temporada, onde começa a tocar uma buzina e todos aqueles zumbis, a maioria daqueles zumbis começam a ir em direção a Alexandria. Muito bem. O que ocorre? Ocorre que começa a ter uma invasão dos Wolves. A Carol, ela se destacou muito nesse episódio, porque além de ser muito esperta, ela também tem sangue frio. Ela conseguiu alcançar o arsenal se disfarçando por Wolves, marcando um W na testa dela, se encapuzando toda, e com a pequena ajuda do Morgan, que eu já vou explicar também, esse é o nosso personagem também destaque, conseguiu chegar próximo ao arsenal. Muito bem, ela teve tanto sangue frio que ela simplesmente eliminou a maioria dos Wolves que viu pelo caminho. Muito bem. O que acontece com o Morgan, que esse é o outro personagem meio que eu estou dando um destaque. O que acontece com ele? Nada, ele gosta de deixar as pessoas viverem.
Na verdade, uma das grandes culpas por os Wolves estarem lá é porque ele se depara com os dois que ele enfrentou lá no último episódio da 5ª temporada. Bom, e outro caso também é que o Aaron achou a bolsa dele com todas as fotos e a possível localização lá em Alexandria, lá dentro de alguns corpos por ali. Muito bem, esse episódio não tem a participação do Rick e da galera que está lá levando todos aqueles zumbis. Na verdade, só o Morgan, porque a última ordem que o Rick dá é que o Morgan corra para lá e avisa o pessoal do que estava acontecendo. Muito bem, o Morgan enfrentou, como eu disse, os dois caras que ele lá encontrou no último episódio. Um deles ele mandou ir embora, simplesmente não matou nenhum dos Wolves que ele encontrou. O último que ele encontrou, muito bem, a gente não sabe se ele matou ou não, porque ele dá uma tacada na cabeça dele e simplesmente o cara apaga. O Morgan aparece indo com uma sacolinha azul e ele cruza bem com a Carol. São os dois personagens de grande destaque, além da Ynit, que nem é tanto assim. Muito bem. Só mais um foco, só mais uma curiosidade. Esse conflito, uma curiosidade engraçada, esse conflito ocorre durante 45 minutos. Mas não é por causa do tempo do episódio, não. É porque bem no início a Carol vai fazer um bolo e coloca lá como se fosse um timer para o bolo dela que está assando de 45 minutos. E bem no final, onde o Carl está lá na casa, que estava cuidando da Judith, desperta esse timer aí do forno, ele até tira o forno do bolo. E dispara ali, dá 45 minutos. Se vocês prestarem bem, é 45 minutos que é marcado lá. E vamos lá para o que significa JSS. A Ynit, muito maluca, deixa um recado, na verdade vai lá antes no começo do conflito, dizendo que vai embora. E no final o Carol acha um bilhete dela com a frase Justice Surviving Somehow. Desculpe o inglês. Significa mais ou menos apenas sobreviver de alguma forma, ou procure uma forma de sobreviver. Muito bem, galera. São pequenos comentários aí desse segundo episódio da 6ª temporada. Assinem e entrem no canal Dom F Séries, curta aí e deixe seus comentários. Até a próxima. Valeu, galera!